Olá, né, gente linda? Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 26 de novembro e o texto diz: dias melhores te aguardam. O autor passou um versículo aqui do livro de Romanos, capítulo 5, os versos 3 e 4. Mas eu vou abrir a Bíblia e vou ler o trecho completo para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. Completamente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 5, dos versículos 1 até o 11, aonde a palavra de Deus diz assim, olha: a justificação pela fé e paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, né? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Então, nós temos a justificação pela fé, né? E a paz de Deus na nossa vida, porque Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, né, ainda sendo pecadores, para nos reconciliar com Ele, e Deus nos dá o seu amor através do Espírito Santo, que está conosco. Amém? Então, que nós possamos ler aqui o texto. Vamos ler o texto agora do livro? Leia comigo aqui, me acompanha. Aí o autor vai nos dizer assim, ó, aqui na história do livro, né? Dias melhores te aguardam, né? Como está sendo o seu ano? Você tem lidado com as circunstâncias que têm surgido ao longo desses dias, né? Como você tem, né? Como você tem lidado com as circunstâncias, né? Você tem confiado naquele que pode todas as coisas? Ou a sua confiança está em você mesmo? Ou, quem sabe, em outras pessoas? Tenho visto muitas pessoas viverem uma dualidade. Tentam viver os princípios dos céus, mas com interesse maior nos princípios da terra. Por isso, costumo dizer que não somos seres humanos com experiências espirituais, mas somos seres espirituais com experiências humanas. Quando você entende isso, passa a viver o céu na terra. Consegue compreender que em sua vida há um Deus presente, que não o abandona e realmente não dorme e nem cochila, mas que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Nem sempre aquilo que sabemos é o que foi planejado por Deus, né? Não basta ter conhecimento, é preciso obedecer. Deus não nos revela a jornada que iremos trilhar, mas Ele aponta sempre para o destino ao qual chegaremos. Isso me ensina que o Pai não nos mostra o que vem depois da próxima curva na estrada da nossa vida, mas nos diz a direção em que devemos seguir. Confie em Deus e siga os apontamentos dados por Ele. Pode ser que venham dias difíceis, mas tudo isso faz parte do processo em direção a algo maior, né, do que você pode imaginar. Deus tem poder de nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, se hoje não tem sido um dia fácil, tenha fé. Não fique focado apenas em seus problemas e desafios, mas continue firme, acredite, vive um dia de cada vez com fé. Você desfrutará dos melhores dias que o Senhor tem preparado para você. Então, creia e confie em Deus, porque Ele tem o melhor para a tua vida. A frase do autor diz assim: não deixe que as adversidades
da vida determinem a sua fé em Deus. Então, assim, as adversidades da vida não podem determinar se você tem fé em Deus ou não. Você tem que ter fé em Deus até debaixo d'água, até no meio do fogo, no meio da tempestade, em qualquer situação. Você tem que crer em Deus, porque só Ele pode te ajudar e te tirar de toda a situação difícil que você se encontra. Amém? O devocional 331, a leitura bíblica é Salmos 140 e a palavra-chave é perseverar, que você possa perseverar, porque dias melhores estão preparados por Deus para você. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Senhor, Deus é o Salvador da nossa vida. Como diz aqui na palavra, Deus, Ele é tão amoroso e tão bondoso que Ele enviou o seu Filho amado. Ele enviou Jesus para nos ensinar a sua palavra, para curar as nossas doenças, para perdoar os nossos pecados, para morrer uma morte de cruz, para nos salvar, para nos dar a salvação eterna. Jesus fez coisas maravilhosas. Jesus obedeceu a Deus em tudo, mesmo arriscando a sua vida. Mesmo arriscando a sua vida, colocando a sua vida em risco. Ele morreu, ele sofreu, ele foi judiado, ele foi massacrado, ele foi pisado, humilhado, cuspido, xingado, foi preso numa cruz, ele foi furado na sua costela, para ele poder sangrar até a morte. Só que eles não sabiam, eles não tinham entendimento que Jesus é o Filho de Deus. Eles não tinham entendimento. Então Jesus, ele morreu e Deus o ressuscitou no terceiro dia. E ele está à direita de Deus, reinando. Amém? E quando ele foi embora, ele falou para os seus discípulos: eu deixarei convosco o Consolador. Então Jesus deixou conosco o Espírito Santo, que está em nós. Todos nós que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós servimos a Deus e recebemos Deus como nosso Pai, aceitamos a paternidade de Deus na nossa vida, nós temos o Espírito Santo morando em nós. O Espírito Santo nos dá a certeza do amor de Deus, nos dá a certeza de que Deus está cuidando de nós. O Espírito Santo nos guia nos caminhos do Senhor e também nos ensina e nos ajuda a orar, nos ajuda em tudo na nossa vida. Basta a gente depender dele. E Deus está cuidando de nós, Ele é o nosso Pai, Ele está cuidando de nós. Amém? Então dependa de Deus, confie em Deus, obedeça a Ele, faça a vontade dEle, cumpra o propósito dEle aqui nesta terra. Tenha Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, tenha o Espírito Santo como guia para a tua vida, para que você não erre, para que você não tropece. Amém? E receba de Deus o melhor que Ele tem para a tua vida. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, teus sonhos e projetos, e o propósito que Ele tem para a tua vida aqui nessa terra. Que Ele te ajude. Que Deus também possa abençoar a minha vida, a minha família, meus sonhos e projetos, e me ajude a cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Porque nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus. Amém? Creia e confie em Deus que Ele tem o melhor para você.